Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, eu vou ler no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 10. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é resistindo aos ataques do inimigo. Eu vou repetir, resistindo aos ataques do inimigo, amém? Aleluia. Neemias 2, capítulo 2, versículo 10. Podemos ler, irmãos? Aleluia. Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Eu vou repetir. Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Irmãos, podeis assentar, glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Nós sabemos que Neemias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém que estavam assolados por conta de Nabucodonosor de Babilônia, que havia entrado em Jerusalém e havia derrubado os muros e havia queimado o templo do Senhor e havia levado cativo uma boa parte dos nobres de Jerusalém para a Babilônia. E passa-se os anos, eu não quero ser muito extenso, porque a minha jornada aqui não é pequena. Deus coloca no coração de um homem chamado Neemias, que era tempo de voltar para a sua pátria, para a reconstrução dos muros que estavam derrubados. Neemias, ele não é um homem, o que me chama a atenção na vida de Neemias são duas coisas. A primeira é que Neemias não ouve a voz de Deus, o convocando para esta obra, o chamando para esta obra, como foi o caso de Moisés. Não, nós não vemos Deus chamando Neemias. O que nós vemos na Bíblia Sagrada é Deus, através de Neemias, usando-o com poder e autoridade, mas quem se dispôs a fazer a obra foi o próprio Neemias. Então, nesta noite, eu quero dizer para você que aqui está, Deus não precisa te chamar para você fazer uma coisa, algo muito grande para Ele. O pastor não precisa te convocar para você trabalhar para Deus. A outra coisa que me chama a atenção na vida de Neemias era que Neemias não era um construtor. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes e Neemias não sabia as práticas construtivas conforme eu conheço e conforme os irmãos que trabalham com construção e engenharia conhecem. Ele se dispôs mesmo não sendo chamado por Deus, e ele se dispôs mesmo sendo um copeiro e não um pedreiro e um construtor. Então Deus não precisa que você tenha as habilidades necessárias para fazer a obra, porque no decorrer da caminhada, o próprio Deus vai trabalhando na sua vida, o próprio Deus vai falando os caminhos pelos quais você deverá passar e os métodos nos quais você poderá usar para a reconstrução da obra que será necessária. Amém? Aqui nós lemos que Sanbalate e Tobias ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava procurando o bem dos judeus. Toda obra de restauração, ela atrai oposições. Eu vou repetir. Toda obra de restauração, ela atrai oposição.
Não pense você que se você se dispor a fazer a obra de Deus, que o mundo espiritual, que o reino das trevas ficarão satisfeitos. Não, a Bíblia Sagrada diz que ficaram muito irritados quando souberam que alguém, que Neemias estava buscando o bem dos filhos de Israel. A oposição também é proporcional ao tamanho da obra que iremos realizar. Quanto maior for a obra de restauração que Deus colocar em suas mãos, maior será a oposição do inferno também. Eu creio que esta palavra ela não é muito atrativa, ela não é muito popular aos ouvidos de quem ouve. Mas eu preciso te alertar que quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, junto com a vontade e com a disposição de fazer a obra, vêm os levantes do inimigo. Mas o que me chama a atenção é que se você colocar em prática o que nós vamos estudar nesta noite, você, assim como Neemias, também sairá vitorioso, também sairá vitoriosa. Se você aplicar o que eu vou pregar aqui, o que o Espírito Santo vai falar aqui, tenha certeza, não há inferno que se levante que não caia por terra em nome de Jesus. Então, não é motivo para que você se preocupe. Eu prego hoje com propriedade porque esta semana eu passei uma luta muito grande. Deus me deu alguns livramentos, inclusive na estrada. Deus me deu um livramento muito grande. E a oposição do inimigo também foi proporcional a esta palavra. Porque não pensem vocês que nós estamos aqui na frente e que nós estamos imunes aos ataques do inimigo. Não, nós somos os primeiros dos quais ele quer atacar. Por quê? Porque quando ele derruba um líder, uma líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, consequentemente, muitas outras pessoas que ainda estão começando na fé, também vão derrubá-lo, também vão cair. A estratégia do inimigo, ela avança de forma gradual. Conforme a obra avança, a oposição também avança. Mas em nome de Jesus, toda oposição, todo levante, toda barreira, toda obra contrária à nossa obra de restauração já caiu por terra, porque Deus está conosco em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que maior é aquele que está conosco. Pode se levantar o inferno inteiro, e um inferno inteiro se levantar contra o homem e contra a mulher de Deus. Podem os profetas de Baal se levantarem contra Elias. Em nome de Jesus, Elias vence, porque ele está com aquele que é mais forte e com aquele que é mais poderoso. Não há motivo para temer. Nós, dada esta introdução, falamos nesta noite que toda oposição, ela começa com desprezo e com zombaria. Neemias capítulo 2, verso 19 vai dizer: mas quando ouviu isto Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arabe, riram de nós por escárnio e nos desprezaram e disseram: que coisa é esta que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? É um ataque direto na alma dos homens de Deus, porque ele sabe, o inimigo sabe, que se ele te vencer na sua mente, que se ele entrar na sua mente, a obra não vai continuar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, diz o Senhor nesta noite. Está na hora de colocarmos o capacete, aleluia, da fé e da salvação sobre nós, o escudo da fé, contra o qual nós vamos resistir aos ataques do inimigo.
ele ri, ele despreza. Mas qual é a reação de Neemias? Confiança em Deus. O inimigo dá risada, o inimigo meneia a sua cabeça, balança a sua cabeça, dá de ombro para nós, porque na verdade ele sabe o tamanho da obra que nós estamos realizando. E a nossa reação deve ser tal qual a reação do servo do Senhor Neemias. Qual foi a reação dele? Confiança em Deus e humildade. Confiança em Deus e humildade. Primeiro ele diz, Neemias 2:20a vai dizer, então lhes respondi e disse, o Deus do céu, ele nos fará prosperar. Nós não estamos construindo em nome de um homem comum. Nós não estamos construindo com o aparato do governo. Nós não estamos construindo com as riquezas terrestres. É o Deus do céu. É o Deus do céu. É o Deus do céu. É Ele que nos fará prosperar. É o Deus do céu que nos fará avançar. É o Deus do céu que nos fará prósperos nesta obra em nome de Jesus. É do céu que vem a nossa vitória. É do céu que vem o nosso livramento. É do céu que vem a nossa redenção. É do céu que vem o nosso Messias. Diz o Senhor para nós nesta noite. Para de esperar a salvação dos homens e começa a fazer como o salmista. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é Jair Messias Bolsonaro que vai salvar este país. Não é Jair Messias Bolsonaro que vai colocar esse país de pé. É Jesus. O nosso Messias não é o Bolsonaro. E olha que eu gosto muito dele. Eu oro por ele todos os dias quando estou em oração. Mas não é ele. A nossa redenção não vem dele. Neemias 2:20b vai dizer, por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos. Neemias se coloca na posição de servo. Não dá para fazer uma obra de restauração. Não dá para fazer uma obra grandiosa na presença do Senhor, de reestruturação dos muros que estão caídos, se primeiro você não for servo. Nós estamos numa geração que gosta de ser servida. Mas quando se prega uma palavra como esta, na qual diz que nós é que temos que fazer, aí começa a nossa dificuldade. Deus está convocando um povo santo, um povo cheio de poder do Espírito Santo, não para ser exaltado e não para ser glorificado à vista dos homens, mas para serem servos, porque Jesus, ele é Deus no seu poder e na sua essência, mas ele humilhou-se a si mesmo, assumiu a nossa forma e morreu como servo, para que hoje possamos ser livres e abençoados pelo Senhor. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é aquele que lava os pés dos seus discípulos e diz, o maior vai ser o menor e o menor vai ser o maior. Não é o maior que é grande. A matemática de Deus, ela é o inverso da matemática do homem. No mundo por aí afora, o pequeno é pequeno e o grande é grande. Mas no mundo e no reino de Deus, as coisas são diferentes. No mundo de Deus, o grande é pequeno. E no mundo de Deus, o pequeno é grande. Aleluia.
Aquele que serve é maior. Aleluia. Louvado seja Deus. O segundo nível de ataque é psicológico também. Neemias 4:1 diz: todavia sucedeu que, quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. Note que nós vamos, no decorrer desta mensagem, ouvir a palavra e as expressões: ficou muito enfurecido, ficou com raiva, ficou indignado e zombou. Pelo menos 4 vezes, de Neemias 2 até Neemias 6, você vai me ouvir dizer que os inimigos de Neemias ficaram ou muito enfurecidos, ou com muita raiva, ou muito indignados. É essa a reação do mundo espiritual para conosco. Ou eles estão enfurecidos, ou eles estão indignados, ou eles estão com muita raiva. É essa a reação deles. E zombaria, né? Sambalate diz: falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão, sacrificarão, acabarão eles em um dia, reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas. São 4 questionamentos que Sambalate faz. O que fazem estes fracos judeus? Serão fortes? Sacrificarão? Acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras? 4 níveis de questionamento. Mas nós vamos seguindo. A resposta de Neemias, aleluia, é a seguinte: oração e foco no objetivo. Assim nós edificamos a muralha, Neemias 4:6. E toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha mente para o trabalho. Vou repetir. A mente do povo não estava dispersa. A obra foi avançando, porque a mente dos irmãos que estavam com Neemias era para o trabalho. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra. Sabe por que nós não avançamos? Sabe por que nós não ganhamos a nossa família para Jesus? É porque o nosso pensamento ainda está nesta terra. Pensamos em riquezas. É errado pensar em riquezas? Não, não é errado. Mas é errado pensar somente em riquezas. É errado se divertir? Não, não é errado se divertir. O errado é quando você faz da sua diversão o seu padrão de vida. Enquanto a obra de Deus não tiver pessoas que estejam focadas, que não estejam dispersas nos seus pensamentos, nós não vamos ver a obra avançar. A Bíblia Sagrada diz, e nós lemos aqui nesta noite, que a obra avançou porque o povo tinha a mente para o trabalho. Coloca o teu dom em prática nesta noite. Mas você pode me dizer, eu não sei fazer nada, Neemias sabia? Me diz, com respeito aos irmãos convertidos, novos convertidos que aqui estão, até vocês podem ser usados por Deus. Principalmente vocês que estão começando, irmã Marta e o seu esposo. E os demais irmãos que aqui estão. Todos nós podemos ser usados. Essa é a hora de começar, irmão, a colocar a nossa mente e os nossos propósitos na casa de Deus. Eu preguei aqui um dia desse,
E eu não vi ninguém chegando na pastora. Chegou alguém, pastor? A respeito de Moisés. Pastor, eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa. O que nós pregamos aqui não são palavras que vão ficar aqui. O que eu quero é que você aplique na sua vida. Porque senão qual é o sentido de nós pregarmos aqui? Você deve aplicar na sua vida o que eu estou dizendo aqui. Tenha a mente para Deus. Tenha a mente na obra de Deus. Que as demais coisas o Senhor acrescentará. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha mente para o trabalho. Tenha foco. O terceiro nível de ataque é coletivo. O inimigo vai vendo que Neemias vai avançando na obra, e o inimigo une forças, e o inimigo se ajunta com outras pessoas, Sambalate se ajunta com outras pessoas, para irem parar a obra. A Bíblia diz que parafraseando o que a Bíblia diz, enquanto os piedosos que estavam com Neemias se uniram para trabalharem para Deus, os incrédulos se uniram também para trabalharem contra os filhos de Deus. Neemias 4:7 diz: porém sucedeu que, quando Sambalate e Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erguidas e que as fendas começavam a ser fechadas, então ficaram muito enfurecidos. E todos juntos conspiraram para vir e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Irmãos, era oposição de todo lado. Para onde Neemias olhasse, ele veria também opositores. Ele via os seus irmãos que o estavam ajudando, mas ele também via opositores. Aleluia. Qual é a reação de Neemias? Qual deve ser a nossa reação? Neemias 4:8 diz: todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos um guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. É o que Jesus diz: vigiai e orai. 12 orações são mencionadas no livro de Neemias. Mas não adianta somente orar. Se faz necessário vigiar e orar. Ore, mas também vigie. Esteja atento. Fique alerta. Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. É tempo de orar, é tempo de clamar, mas também é tempo de vigiar. A minha esposa tem uma frase clássica: não perca as suas bênçãos. Não perca a sua conexão com Deus. Vigie também nas suas palavras. Porque como eu preguei aqui, certa feita, palavras definem destinos. Ore, mas esteja alerta, porque o inimigo, o vosso adversário, anda buscando a quem tragar. O quarto nível de ataque é o desânimo. Esse eu considero um dos piores. Porque todos os demais são externos. Vem de fora. Mas esse é interno. E eu vou te explicar. A Bíblia Sagrada diz
capítulo 4, verso 10 de Neemias. E Judá diz: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. As nossas forças se foram. Há muito entulho. Não somos capazes. De certa forma, o inimigo conseguiu entrar na mente daquele povo. E esse é o seu pior inimigo, não é? Esse pior inimigo não é o externo. O diabo não é o nosso pior inimigo. O pior inimigo que você pode ter é você mesmo. Porque se nós estivermos focados em Deus, se nós estivermos ligados em Deus, o inimigo não tem poder contra nós. Mas se você deixar que os maus pensamentos, que o desânimo, que a fraqueza, que os seus maus pensamentos dominem a tua mente, você vai perder as suas forças. Não deixe que o inimigo vença a batalha da sua mente. Não deixe. Não deixe. Eu tenho uma certa dificuldade com isso, mas Paulo, não deixe também. Você pode ter uma certa dificuldade com isso. Irmão, não permita que o inimigo te vença na sua mente. A principal batalha da sua vida não é contra o diabo. A principal batalha da sua vida é contra os teus maus pensamentos. A principal batalha da sua vida não é a fúria do inimigo. A principal batalha da mente é a sua principal batalha. Falo isso com temor diante de Deus. Não deixe o inimigo te vencer na sua mente e você verá grandes coisas do Senhor na sua vida. Quando o inimigo viu que ele conseguiu entrar na mente do povo, disseram eles não saberão, Neemias 4:11, nem verão, até que entremos no seu meio e os matemos e façamos cessar a obra. Nem a zombaria, nem a raiva do inimigo, nem a oposição física do inimigo pôde contê-los. Mas quando o inimigo conseguiu entrar na mente do povo, o inimigo diz: eu vou entrar no meio deles. Está aqui na Bíblia, irmão. É só você ler. Quando o inimigo consegue te vencer na sua mente, quando você começa a parar de pensar nas coisas de Deus e começa a pensar nas tuas dificuldades, que você não é capaz, que você não pode, que você não sabe, aí ele entra no meio. Há uma brecha que precisa ser fechada antes da construção dos muros espirituais. Há uma brecha na nossa mente que nós temos que fechar hoje, para que o inimigo não entre no nosso meio nunca mais. Eles disseram: nós vamos entrar no meio deles. O inimigo está dizendo: eu vou entrar na tua casa. O inimigo está dizendo: eu vou matar, eu vou destruir, eu vou roubar, eu vou assolar. Por que está acontecendo isso, meu filho? É falta de oração? É falta de jejum? É falta de fé? Não. É falta de ter a sua mente em Cristo Jesus e expelir para fora os maus pensamentos.
Somente quando o inimigo vê que eles, com a sua boca, declararam que eram fracos, que havia muito entulho e que não eram capazes. Quando eles declararam estas palavras, o que você diz tem muito efeito no mundo e no reino espiritual. Nunca mais se esqueça disso. Foram eles que abriram a brecha na mente. E foram eles que com as suas próprias palavras disseram: somos incapazes, não podemos edificar, e há muito entulho. Aí o inimigo disse: eu vou matar. Ele vai parar a obra. O inimigo não tem poder de parar a obra. Mas quando você diz que é incapaz, quando você diz que não pode, quando você diz que não sabe, quando você diz que não tem jeito, aí ele entra no meio da tua casa, aí ele entra no meio da tua família, ele vem para matar, para roubar, para destruir e para parar a obra. Comece a declarar boas palavras nessa noite, amém? Comece a declarar em nome de Jesus que o inimigo já está derrotado. Ele é que é fraco, ele que não pode. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se você crê nisso, levante a sua mão para o céu. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Para de pensar que você é um coitadinho, uma coitadinha. Você é um príncipe, você é uma princesa de Deus e você tem um lugar reservado no céu. Dez vezes, Neemias 4:12 diz que 10 vezes, aleluias, eles disseram: de todos os lugares, eles tornarão contra nós. 10 vezes. Eu estava meditando hoje e pensei, como é que Judá estava construindo se ele estava dizendo que o inimigo ia derrotá-los? Eu creio que, e você vai ver lá na frente, por conta disso a obra deu uma parada, pastora. Imagine que você está fazendo uma obra de reestruturação espiritual. E alguém chega batendo na tua porta e dizendo: eles estão vindo de todos os lugares. O inimigo está vindo de todos os lugares, do norte, do sul, do leste e do oeste contra nós. 10 vezes. E a obra chega a parar. Quando o nosso foco, quando o nosso objetivo entra em colisão, aleluia, com a nossa fé, a obra para. Não deixe a obra parar. Não deixe o inimigo te assustar. Não permita que o inimigo te assuste. Mas está vindo de tudo quanto é lugar. Vem fofoca, vem mentira, vem calúnia. O meu patrão está me perseguindo. Está dando tudo errado na minha vida. De todos os lugares, parece que o mundo está inteiro contra mim, eu não sei mais o que fazer. Enquanto você declara estas palavras negativas, é a obra que Deus tem para realizar, o milagre que Deus tem para realizar fica parado. Eu disse aqui, olha para cima, para de olhar para o problema. Nosso problema é que nós olhamos para o monte e dizemos: monte, você é grande. Dificuldade, você é grande. Inimigo, você é grande. Quando nós deveríamos olhar para Cristo e dizer: Senhor Jesus, o Senhor é que é grande. E essa dificuldade é pequena. Está difícil, mas Deus é grande. É impossível, aí que Deus gosta de entrar. Pensa numa coisa que Deus gosta, é mostrar que pode fazer as coisas. O limite de Moisés era o mar. Deus abriu o mar. O limite de Josué era o Jordão. Deus abriu o rio Jordão. Oh, aleluia.
Deus chegou a parar o sol para Josué ganhar uma batalha. E quando a Bíblia diz que parou o sol, parou mesmo, viu, irmão? Parou mesmo. Se você estudar, você vai ver que o sol também orbita a nossa galáxia. Mas isso é assunto para outra coisa. Neemias 4,13 é a reação. Por isso, eu pus nos lugares mais baixos atrás da muralha e nos lugares mais altos. Pus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Ele separou as famílias. Está na hora de lutar pela sua família. Eu sinto a graça de Deus aqui, aleluia. Está na hora de nós aqui, como família, nos unirmos. Pegarmos as nossas espadas. Pegarmos as nossas lanças. Pegarmos os nossos arcos e trabalharmos para Deus. Neemias se levantava, 4,14 de Neemias, e dizia aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: não os temais. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível. Luta pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas esposas e vossas casas. Aqui Neemias está fazendo uma menção de Moisés que diz: lembrai-vos do Senhor. Quando o inimigo bater a tua porta, quando a enfermidade bater a tua porta, quando a doença bater a tua porta, quando o desemprego bater a tua porta, quando tudo parecer que está contrário à tua vida, eu trago de Deus uma mensagem para você. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível. Ele luta pelos vossos irmãos. Ele luta pelos vossos filhos. Ele luta pelas vossas filhas. Ele luta pela sua esposa. E ele luta pelo seu esposo e pela sua casa. Lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor. Ele luta por você. Aquele que te guarda não dorme. Ele luta por você. Ele vai na frente marchando e dizendo: eu sou forte, eu sou grande, eu sou forte, eu sou grande. Lembrai-vos do Senhor, porque Ele luta por ti, diz o Senhor. A tua causa pode estar perdida diante da sociedade, mas lembrai-vos do Senhor, porque Ele peleja por ti. Ele peleja por você. Sabe o que acontece quando você lembra de Deus? Sabe o que acontece quando você volta o seu coração para Deus? Aleluia. Quando os nossos inimigos, Neemias 4,15, ouviram que isto era sabido por nós, e que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho. O inimigo viu que Deus se levantou. O
O inimigo viu que Deus estava pelejando pela nação de Israel e de Judá. Eu tenho que sair. Aquele que é grande, aquele que é forte, aquele que é tremendo, aquele que é terrível, aquele que com a sua palavra cria todas as coisas, eu não posso contra ele. Eu tenho que sair pela tangente. Ele tem o seu conselho transformado em nada. Os pensamentos de Deus e os planos de Deus, aleluia, e o propósito de Deus e a obra de Deus vai colocar o inimigo, vai não, já colocou o inimigo para correr da nossa vida hoje. Já colocou o inimigo para correr da sua casa. Quem recebe essa palavra profética aí em nome de Jesus, o inimigo já saiu correndo, o inimigo já está correndo, porque Deus que é grande e terrível, Deus forte, como o Senhor Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como o Senhor Jeová, não há outro como eu conheço. Tem uma palavra de Deus liberada para a sua vida hoje em nome de Jesus. Aleluia. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede o livramento que Deus preparou para a sua vida, em nome de Jesus Cristo e para a glória do seu santo nome. Volte a trabalhar. Volte a trabalhar para Deus. Foi o que eles fizeram quando o inimigo saiu correndo. Eu preciso dizer algo para você. A estratégia que Neemias usa é a estratégia que nós devemos usar. Unidade. Eu não sou maior do que você. E você não é maior do que eu. Deus é maior do que todos nós. Deus aprove ao Senhor escolher um povo para o seu santo nome glorificar. Cada um de nós aqui tem a sua importância e o seu valor para Deus. Os irmãos que aqui estão, não são desprovidos de valor. Pastora e o pastor, e Deus, e nós que aqui estamos, precisamos de cada um que aqui está. Ninguém aqui nesta noite é dispensável. Ninguém aqui nesta noite vai sair pela tangente sem fazer nada para Deus a partir de agora. Disse Neemias aos nobres, Neemias 4:19, e aos governantes e ao restante do povo: a obra é grande. A obra é grande. E nós estamos espalhados, nós estamos separados sobre a muralha, um longe do outro. O irmão aqui, o outro irmão lá em Ariquemes. Está na hora de unidade. Está na hora de chamar a responsabilidade e se unir. Quando a igreja se une, algo poderoso acontece. Neemias 4:20 diz: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, correi ali até nós. O nosso Deus lutará por nós. Quando você se une, Deus também luta pela igreja e pelo bem comum da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, mas há a necessidade
de você e eu todos unidos estarmos, diz o Senhor. Aí Deus vai lutar por nós. Quinto nível de ataque, a distração. Sucedeu o que? Neemias 6:1. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos ouvia que eu havia edificado a muralha e que não havia fenda, embora naquele tempo eu não tivesse posto as portas nos portões, que Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, reunamo-nos em algumas das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles intentaram fazer-me o mal. Para acelerar aqui, irmãos, qual foi a reação de Neemias? Enviei-lhe mensageiros dizendo, Neemias 6:3, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixo e desço até vós? 4 vezes os inimigos foram enviados e da mesma maneira Neemias respondeu. Sambalate, Tobia e os demais inimigos mandaram mensageiros para Neemias e disseram: Neemias, desce! Mas Neemias está lá em cima. E os inimigos estão lá embaixo. Neemias diz: eu não desço. Neemias, desce. Neemias responde: eu não desço. Neemias, desce. Neemias diz de novo: eu não desço. Por que você não desce? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Não desça ao nível dos teus inimigos. O inimigo vai fazer de tudo, ele vai insistir para que você vá ao nível que ele está. O inimigo vai fazer de tudo para você parar. O inimigo vai fazer de tudo para você pecar. O inimigo vai fazer de tudo com que você saia lá do alto e vá para o nível dele. Mas Deus tem uma mensagem para você nesta noite. Não desça ao nível dos teus inimigos. Eu vou ser bem mais enfático nesta noite. Quando te apontarem, quando te caluniarem, quando mentirem ao teu respeito, quando fizerem toda sorte de mal contra você, não desça ao nível dos teus inimigos. Você está fazendo uma grande obra, você não pode parar. Quando o inimigo vê que não consegue de jeito nenhum, ele vai difamar você. Neemias 6:5. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: é relatado entre os pagãos. E Gesem o disse: que tu e os judeus pensam em se rebelar. Por esta causa tu edificas a muralha, para que possa ser o seu rei segundo estas palavras. O que é engraçado aqui é que a conversa está correndo entre os pagãos. É que a difamação não está correndo entre os cristãos. Ela está correndo entre os pagãos. Você entende o que eu estou dizendo? Crente não difama. Crente não fala mal do seu irmão. Não mente a respeito dos seus irmãos. Isso é um costume lá de fora. Aqui não.
Vão dizer você está querendo se engrandecer, que está querendo se exaltar, que você é a quarta pessoa da Trindade, mas não dê valor. Vão dizer que você não tem testemunho para pregar. Vão menear a cabeça. Viu, Isa? Vão dizer contra a sua vida. Mas não ouça as difamações dos teus inimigos, porque são todas mentiras. Porque Deus conhece o seu coração. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Ficou para trás, esquece. E Neemias diz, é tudo mentira. Neemias 6:8 para avançar, né, irmãos? Para avançar. Neemias 6:9 diz que Neemias ora, pede que Deus o fortaleça, 6:9. E o sétimo ataque é o ataque à fé. Depois, Neemias 6:10. Depois eu fui à casa de Semaías, o filho de Delaías, o filho de Metabael, que estava recluso, e ele disse, reunamo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque eles virão te matar, à noite virão matar-te. Aqui eu preciso que você preste atenção. Na antiga aliança, antes de Jesus vir à terra, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e os sacerdotes e os levitas podiam circular no templo, nas dependências do templo. Uma pessoa como Neemias, que não era da linhagem sacerdotal, não poderia entrar no templo, porque era dado apenas aos sacerdotes, ao sumo sacerdote e aos levitas. Quem está entendendo aqui? Então, uma pessoa comum como Neemias não podia entrar. E se fosse o caso dele entrar, Deus poderia entrar em juízo com ele e ele poderia morrer. Porque ele estava violando um princípio fundamental da lei de Deus. E este homem convida Neemias para violar os mandamentos de Deus. Mas Neemias não ouve o mau conselho de seus inimigos. O último ataque é o ataque à sua fé. O inimigo levou Jesus ao pináculo do templo e diz: se prostrados me adorares, toda esta glória, toda essa grandeza, este reino será teu. E Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Aleluia. O inimigo vem com a palavra, e você precisa conhecer a palavra para rebater os ataques dos teus inimigos, do inimigo das nossas almas. Você precisa conhecer a palavra. Porque se Neemias não conhecesse a palavra, quem sabe até Neemias, tá certo, eu vou entrar. E quando ele entrasse, Deus ia entrar em juízo com ele. O inimigo diz: já que eu não consigo matar Neemias pelos meios naturais, eu vou usar a fé para matá-lo. Mas você precisa conhecer a palavra para rebater o inimigo. E ele tem coragem também. Um homem como eu fugiria. O rapaz convidou ele para sair, para fugir. E ele diz: um homem como eu fugiria? Deus está precisando de homens e mulheres corajosos como Neemias aqui nesta noite.
Ele viu que não era Deus. Neemias 6:12. Ele viu que eram os inimigos que haviam sido enviados para enganá-los. Depois você lê em casa. Depois do último ataque à fé, a obra foi terminada. A obra foi concluída. O último tijolo foi assentado no edifício, no muro de Jerusalém, quando Neemias resistiu à última investida de seus inimigos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A obra que você começou em Deus, com a bênção de Deus, será concluída, será acabada, e você verá o seu edifício sendo erguido e terminado e concluído para a glória de Deus. Você vai ver os teus de pé, você vai ver a sua família de pé, você vai ver pessoas de pé. Não pare de clamar. Não pare de trabalhar. Enquanto você trabalha, você vigia. Enquanto você vigia, você pega a tua ferramenta, a tua espada, a tua lança. Você se une com seus irmãos. E a obra é concluída com êxito. Nenhum engenheiro. Já pensou, irmão? Nós temos lá o nosso cronograma, que nós engenheiros colocamos na parede, e nós fazemos de tudo para concluir aquele cronograma no tempo e no prazo devidamente certo. Neemias, mesmo sem ser um engenheiro, entregou a obra no prazo. 52 dias. Aquilo que era vergonha foi um monumento para a glória de Deus. 52 dias. Aquilo que era vergonha para a nação de Israel virou motivo de alegria para o povo de Deus. Porque um homem se levantou como Neemias para fortalecer e para liderar os seus irmãos. Tudo que Neemias enfrentou aponta para alguém poderoso e especial. A Bíblia Sagrada diz que em tudo Jesus foi tentado, porém sem pecado. Neemias é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Neemias estava num palácio. Neemias deixou o palácio para trabalhar pelos seus irmãos. Jesus estava no céu, assentado à destra de Deus, rodeado de miríades e miríades de anjos. Mas Jesus abriu mão da sua glória por você. Jesus veio até nós, por mim e por você. Nunca mais se esqueça disso. Você tem o seu valor para o céu, para Deus. Você tem tanto valor que Ele preferiu morrer a viver sem você. Morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e de lá Ele intercede por nós, e Ele está vendo cada um de vocês e as suas necessidades. A obra que Ele começou na sua vida será concluída no prazo e na hora certa. Não vai atrasar, não vai parar. Mesmo que queiram te parar, mesmo que queiram te acusar, continue fazendo a sua parte. Continue crendo em Deus. Amém, Jesus? Aleluia. Colocai-vos de pé.